Olá, seja bem-vindo ao canal e para mais uma aula sobre frações. Hoje a gente vai falar sobre as frações e grupos de frações e tipo de frações, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe se ainda você não compartilhou e curta se ainda você não curtiu. Vamos ao aula. Vamos lá. Frações de um grupo de elementos. Das bolas que estão no pote, 4 são verdes. Podemos dizer que 4/9 das bolas são verdes. Observe: 1, 2, 3, 4 bolas verdes. O total de bolas que tem dentro do pote é 9 bolas. Então, 4/9. O número de bolas verdes é o que está em cima, ali em cima, no numerador. E o número total de bolas é o que está embaixo, que é o denominador. Então, a gente pode representar essa quantidade de bolas verdes pela fração 9/9. Também a gente pode representar a quantidade de bolas vermelhas, que é 3/9. Vamos resolver. Deixe nos comentários a resolução deste problemazinho, tá bom? Se você aprendeu mesmo, você vai conseguir fazer e vai deixar nos comentários. Esse eu não vou responder. Você que vai responder em casa, tá bom? Vamos lá. Vamos resolver este problema. Considerando que um dia tem 24 horas, responda. Que fração do dia representa 9 horas? Que fração do dia representa 12 horas? Com base naquele ali. Grupo de frações. Vamos agora aprender os tipos de fração. A gente aprendeu que a fração também tem, cada um tem um nome, né? No vídeo de nomenclatura de frações. Agora a gente vai ver os tipos de fração. Existe a fração própria, que é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Existe a fração imprópria, que é aquela cujo numerador é maior que o denominador. E tem a fração aparente, que é aquela cujo numerador é múltiplo do denominador. O que seria o múltiplo? É quando a gente pega um número qualquer e multiplica pelos seus números decimais. Vamos supor, 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, os múltiplos é o resultado dessa multiplicação. Fração mista é aquela que possui uma parte inteira natural e uma fração própria. Quando eu falo natural, a parte inteira seria um número, né? E a parte fracionária. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo de fração própria. Repare que o 3 é menor que 4. Essa fração a gente lê 3/4. Essa é uma fração própria, pois o numerador é menor que o denominador. Embaixo nós temos 1/3, que a gente fala 1/3. Repare que o numerador, o número 1, é menor que 3. Então, uma fração própria. Fração imprópria. Exemplos. 7/4. Repare que o número 7 é maior que 4. Então, a fração é imprópria. 9/2. Observe que o número 9 é maior que 2. Então,
esta fração é uma fração imprópria. Repare também que se você dividir o número 9 por 2, vai dar um número com centésima, ou seja, com vírgula. Se eu botar 9 dividido por 2, dá 4,5. No entanto, quando fazemos a divisão de forma explícita, sem a decimalidade, ou seja, o décimo, a vírgulazinha, nós obtemos um número que a gente chama de resto, né? A gente divide 9 por 2, vai dar 2 e vai restar 1. Vai dar 2, não, vai dar 4. Vai dar 4 e vai restar 1, né? Esse 1 a gente coloca um zerinho, né? Aí conforme o número 10 e divide por 2. Aí vai ficar 4,5. A mesma coisa acontece com o 7. Se eu pegar o 7 e dividir por 4, vai dar 1 para cada um e vai sobrar 3. Compreende? Por isso que a fração é imprópria. Fração aparente. 16 quarto. Se eu pegar o número 16 e dividir por 4, nós obteremos o número 4. Então, o número 16 quarto, ou a fração 16 quarto, representa um número natural, que no caso é o número 4. 18 meio. 18 meio. A fração 18 meio representa um número natural 9. Vejamos. Se eu dividir 18 por 2, vamos obter o número 9. Por isso o nome fração aparente. Também ela pode ser considerada como uma fração imprópria. No entanto, como a fração imprópria sempre resta um valor no resto da divisão, por isso ela não é chamada de fração imprópria propriamente dita. Mas, pelo conceito de fração imprópria que observamos anteriormente, o numerador ele é maior que o denominador. Então, podemos considerar ele também como uma fração imprópria. No entanto, as suas propriedades dizem isso ao contrário, pois, afinal de contas, o numerador é um múltiplo do seu denominador. Fração mista. A fração mista é uma forma de resolver a fração imprópria. Ou seja, na fração mista, nós temos um número inteiro e um fracionário. Se a gente pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira e depois somar ao numerador, obteremos uma fração imprópria. Daí, nós podemos entender que toda fração imprópria é uma fração mista ou número misto. E toda fração mista é uma fração imprópria. Vejamos. 1/3. 1 inteiro e 1/3. Vamos fazer os cálculos que eu falei agora há pouco. Vamos pegar o número 3. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. O número 3 multiplicar por 1 mais 1. Vamos obter o número 3 mais 1, que é igual a 4. Não é mesmo? Esse 1 está feio. Pronto. 3 mais 1. 3 vezes 1 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. Vamos montar a fração imprópria. 4. Nós pegamos o mesmo denominador para fazer isso. Vejamos aí agora uma fração imprópria. Então, toda fração mista é uma, ou eu chamo de fração mista, mas o povo chama, o certo de ser chamado é número misto. O número misto, ele é uma fração imprópria. Tá bom? Obrigado.
Não se esquece de compartilhar, de se inscrever e deixar seu like. Não se esqueça também de responder aquela atividade que deixei, tá bom? Deixe nos comentários a resposta. A sua opinião é muito importante. Até mais!